Eu estou aqui para comentar o relatório da reforma da Previdência. É talvez o mais importante ataque aos direitos do povo que nós estamos assistindo nesse ano de 2019. O governo eleito, o governo Bolsonaro, com o intuito de equilibrar as contas públicas, enviou ao Congresso Nacional uma proposta que retira direitos dos mais pobres, dos mais simples. O governo quer uma economia de 1 trilhão e 200 bilhões, mais de 80% desse valor vai sair do couro do trabalhador do INSS, que não é nem de longe o privilegiado. A comissão especial aprovou o texto. E o texto aprovado muda profundamente a proposta original do governo Bolsonaro, melhorando a proposta original. Essas mudanças foram frutos da mobilização que você ajudou a organizar, da greve geral promovida pelas centrais sindicais, da ação permanente dos estudantes, sobretudo da área de educação, dos professores que foram às ruas no mês de maio e de várias outras mobilizações que ocorreram pelo Brasil. Todos denunciaram o caráter excludente da reforma do governo Bolsonaro. O texto aprovado traz muitas mudanças. A proposta central do governo, que era a da capitalização, era um tiro de canhão na Previdência Pública e essa proposta foi abandonada. O governo quer voltar ao tema em plenário, mas hoje reúne poucas condições dessa estratégia se viabilizar. Além disso, saíram da reforma da Previdência mudanças ligadas aos trabalhadores rurais. Saíram também as regras que atingiam em cheio o benefício de prestação continuada. Saiu aquela regra que proibia que os aposentados tivessem o aumento anual para repor a inflação. Todas essas mudanças foram conquistas, mas ainda existem muitos problemas. Então não se ilude, estude o texto que saiu da comissão especial porque você vai identificar lá muitos problemas. Eu vou listar alguns aqui que eu considero fundamentais. O primeiro problema é a lógica enviada pelo governo de redução geral do valor dos benefícios. E ele promove essa redução de duas maneiras. Primeiro, ele inclui no cálculo da sua aposentadoria todo o período que você contribuiu para o INSS, não apenas as das maiores contribuições como é atualmente. Quando inclui todo o período, inclui o período que você foi estagiário ou o período que você passou por um aperto e teve que contribuir em cima de um valor muito baixo. E quando inclui todo o período, o valor da sua aposentadoria será reduzido. Tem gente que vai ter o valor reduzido muito, outros menos, mas em média o valor vai ser reduzido em 10%. Ou seja, se pelas regras atuais uma pessoa se aposentadoria com R$2.000, vai se aposentar por R$1.900. Mas para se aposentar com R$1.900, você vai ter que ter trabalhado 40 anos. Exige-se 40 anos para a aposentadoria integral. E esse integral já reduzido. Isso porque a PEC traz uma regra que diz o seguinte: a aposentadoria será no valor de 60% do salário de contribuição, da média do salário de contribuição, e mais 2% para cada ano adicional. Então, se você trabalhou 20 anos, é 60%. Se você trabalhou 25 anos, é 70%. Se você trabalhou 30 anos, dá 80%. E assim sucessivamente. Ou seja, para que você possa se aposentar com o valor integral, que já é reduzido, você vai ter que trabalhar 40 anos. Uma pessoa, por exemplo, que nas regras atuais se aposentaria com idade, aos 65 anos, um homem com 20 anos de contribuição, ele receberia, por exemplo, R$2.000. Pela nova regra, ele vai receber R$1.140. Ou seja, o valor vai ser reduzido a quase a metade, o que nos parece muito injusto. Você não concorda? Além disso, a proposta aprovada ontem, ela eleva a carência para a aposentadoria do homem de 15 para 20 anos. Ou seja, para que um homem possa se aposentar, ele tem que comprovar 20 anos de contribuição. E quem é prejudicado com essa regra? Não é prejudicado o servidor público que tem estabilidade, nem aquele trabalhador que consegue passar a vida inteira com a carteira de trabalho assinada. É prejudicado exatamente o trabalhador mais pobre, que é vítima do desemprego. Nós vivemos um momento em que existem cerca de 18% de desempregados ou de desalentados.
E mais cerca de 30% dos trabalhadores vivem na informalidade, trabalhando no Uber, vendendo quentinha ou trabalhando como trabalhador ambulante, sem anotação em carteira e sem contribuição para o INSS. Todas essas pessoas serão duramente prejudicadas por essa regra, porque se o homem chegar aos 65 anos e não conseguir comprovar 20 anos de contribuição, ele está fora do direito à aposentadoria. Então, este aumento no tempo da carência não pode ser admitido, nós temos que lutar para reduzir. Mas os problemas não são só esse. A pensão por morte, por exemplo, que mais de 80% é paga às mulheres, às viúvas, ela poderá ser no valor inferior ao salário mínimo se a viúva tiver uma segunda renda. Imagina uma mulher que hoje está empregada e ficou viúva. Vai lá no INSS, o valor da aposentadoria dela é reduzido para menos de um salário mínimo. Amanhã ela perde o emprego e fica desempregado. Ela vai ter muita dificuldade de manter a sua subsistência, seu padrão de vida. Além disso, a aposentadoria especial, ao fixar uma idade mínima para que a pessoa que trabalha exposta a agentes nocivos à saúde, ao fixar uma idade mínima para que ela possa se aposentar, o texto aprovado ontem meio que mata a aposentadoria especial. Quem é prejudicado? Você que trabalha em posto de gasolina, em mina de carvão, você que trabalha como eletricista em fios de alta tensão. Pelas regras atuais, você comprova os seus 15, 20 ou 25 anos de exposição a perigo, de exposição a agentes nocivos, e você consegue se aposentar. Pelas regras aprovadas ontem, você não vai mais conseguir se aposentar. Você vai ter que esperar os 55 anos de idade, ou 58, ou 60, dependendo do caso, para poder se aposentar. Então vejam vocês, citei aqui poucos exemplos. Outra injustiça é dirigida aos servidores públicos. O tempo, as regras de transição para os servidores públicos é muito desiguais em relação a eles. Por exemplo, no projeto dos militares, o pedágio que vai ser pago pelos militares para se aposentar com integralidade e paridade vai ser de 17%. Para aposentadorias dos políticos, este pedágio vai ser de 30%, mas para os servidores públicos o pedágio será de 100%. Ou é 100% para todo mundo, ou tem que ser reduzido para todo mundo, porque senão a gente produz injustiças. Além desses exemplos, existem vários outros que você precisa ficar atento para decidir se você seguirá ou não apoiando a atual reforma da Previdência. E não importa em quem você votou para presidente. Não importa se você apoia ou não o atual governo. O fundamental é você se atentar para os detalhes que constam da proposta, para saber se ela te prejudica ou se ela prejudica o povo brasileiro. Importante notar que o governo quer uma economia de 1 trilhão e 200 bilhões, mas mais de 80% dessa economia vai sair do coro do trabalhador do INSS. E convenhamos, o trabalhador do INSS, do setor privado, não é aquele que acumula privilégios. Então, fique atento. A reforma da Previdência aprovada poderá ser votada a partir da semana que vem no plenário da Câmara. Converse com o seu parlamentar, dialogue com a sua comunidade, participe de mobilizações, participe de atos, siga pressionando para que o texto aprovado pela Câmara dos Deputados seja um texto equilibrado, que ajude o Brasil a equacionar o seu problema fiscal, mas que não promova a exclusão previdenciária. Nós não podemos jogar a água suja com a criança dentro. É preciso separar o joio do trigo e fazer uma reforma que seja boa para o Brasil, sendo boa para os brasileiros e brasileiras, especialmente os brasileiros e brasileiras mais pobres. Tá bom? Boa luta e vamos nessa!